Medo da loucura, temporalidade e cuidado humano. Lendo aqui mais um trecho de O Conceito de Medo em Winnicott, de Danit Zeava Falbel Pondé, que permite algumas considerações aí bastante interessantes a partir de algumas percepções bem originais e quase que contraintuitivas de Winnicott. De modo geral, independentemente de suas multifacetas, o estado de medo é uma defesa e o estado de pânico, dentre as defesas, pode ser remontado a um medo da loucura. Em que pese a imprecisão do termo loucura, depreende-se que nesse contexto a loucura significa o colapso das defesas do ego, ou seja, um inundar-se pelas ansiedades primitivas e impensáveis. Em seu texto, A Psicologia da Loucura, uma contribuição da psicanálise, preparado para a Sociedade Psicanalítica Britânica em 1965, o medo da loucura é também denominado por Winnicott como medo do colapso. Uma citação dele: posso agora anunciar a minha afirmação principal e ela se revela muito simples. Afirmo que o medo clínico do colapso é o medo do colapso que já foi experienciado. Ele é um medo da agonia original que provocou a organização de defesa que o paciente apresenta como síndrome da doença. Entretanto, é importante considerar que a loucura nunca foi experienciada em sua plenitude, uma vez que o colapso implica em agonias impensáveis, acompanhadas de sofrimento atroz e em torno dos quais erguem-se rapidamente organizações de defesa. Portanto, embora a loucura seja potencialmente um fato acontecido, a vivência ocorreu no nível da ameaça da loucura. Outro ponto central desse axioma é que a defesa, ou seja, o medo da loucura, encerra em si a busca do recordar através do experienciar. A persistência nesse estado se deve ao fato de que essa experiência não pode ser efetivamente vivida de forma organizada, dada a imaturidade do ego no momento do seu acontecimento. Assim, o ego não foi capaz de integrá-la. Grosso modo, pode-se considerar que a experiência efetivamente não aconteceu. O indivíduo busca compulsivamente no futuro o detalhe passado que ainda não foi experienciado. Ele precisa viver o que não foi vivido e fica aprisionado no conflito entre o medo de ser louco e a necessidade de sê-lo, pois somente no reviver é que pode lembrar da loucura original. Há uma configuração na qual a pessoa não fica liberada para ser enquanto não experienciar o atendimento da necessidade primitiva. Em termos de implicações no setting, no contexto analítico e da cura, faz-se necessário chegar ao âmago dessa questão, ou seja, sustentar a possibilidade do indivíduo enlouquecer sem a utilização de ferramentas lógicas ao entendimento da situação. A cura só poderá ser possível se o paciente puder experimentar o colapso e ser capaz de tolerar e lidar com as ansiedades envolvidas nele. Pelo fato de o trauma não ter acontecido em termos de possibilidades experiencial, não será via lembranças que ele poderá ser ultrapassado, pois a experiência original da agonia primitiva não pode cair no passado a menos que o ego possa primeiro reuni-la dentro de sua própria e atual experiência temporal e do controle onipotente agora, presumindo a função de apoio do ego auxiliar, da mãe ou do analista. Basicamente, o que isso quer dizer, né? Muitas vezes, quando o bebê sofre as agonias impensáveis, que são quando ele está naquele estágio mais primitivo, onde não há um eu formado, não há uma capacidade de simbolização, não há uma capacidade ainda de colocar as coisas num eixo temporal, muitas vezes o que acontece é que os fatos traumáticos não são vividos como experiências, porque o bebê não consegue representar o que está acontecendo com ele. Muitas vezes há uma interrupção na ameaça de ser, que gera vários fenômenos que o Winnicott relaciona, por exemplo, à formação dos sofrimentos psicóticos, que justamente o bebê está tão vulnerável que não tem os filtros intermediários de pensamento e de organização simbólica. Então, algo aconteceu, um fato aconteceu, mas não foi experienciado por um eu, porque esse eu ainda não estava imaduro o suficiente para experienciá-lo. Ou seja, algo aconteceu, mas não houve propriamente uma experiência. Muitas vezes, na dinâmica da loucura, o que o Winnicott está colocando? A relação com o outro ser humano é uma possibilidade de temporalizar aquilo que ainda não foi temporalizado, embora tenha acontecido. Ou seja, muitas vezes, o que é vivido em níveis pré-verbais, não verbais, na constituição do eu, relacionados à confiança na mãe, por tabela, a confiança no mundo, a confiança em estar em um corpo, em habitar a dimensão do tempo e espaço, isso é cobrido por camadas adaptativas para apaziguar, por assim dizer, certos nichos de sofrimento, constituindo o que ele chamaria de um falso self, uma vida inautêntica. Muitas vezes o que acontece?
numa relação de confiança, de cuidado, em que a gente vai podendo abrir mão dos filtros intermediários do pensamento, da simbolização, entrando em camadas mais profundas de sensibilidade, o que a gente pode eventualmente começar a vivenciar ou emergir certo grau de caos, certo grau de desorganização que corresponde um pouco ao que aconteceu nessas fases bem primevas, em torno das quais rapidamente se organizaram diferentes mecanismos de defesa, impedindo ali o surgimento de um cerne profundo do ser e do continuar a ser, que, por exemplo, entre outras coisas, dá origem à sensação da vida ser real e valer realmente a pena ser vivida. Então, nas relações de cuidado, muitas vezes o que acontece, passando da fase de lidar com conflitos básicos do dia a dia, o que acontece são pode acontecer determinadas emergências de desorganizações, ou certas coisas a princípio um pouco bizarras, um pouco aleatórias, porque começa a se atingir uma camada anterior ao verbal e não verbal, que quanto mais a gente tenha confiança numa figura de cuidado, num determinado contexto de cuidado, é como se em algum lugar pudesse surgir aquele sinal verde de, nossa, eu posso experimentar aquela desorganização afetiva que aconteceu lá atrás, aquela ameaça existencial psicótica que aconteceu lá atrás e que eu cumpri com tantas defesas para tentar me organizar. Numa relação de cuidado, análoga à relação de dependência que o bebê tem com a mãe no início, quanto mais a relação de cuidado for confiável, é mais como se a gente pudesse prescindir das camadas mais sofisticadas para de alguma forma poder emergir esse material caótico pré-representacional, mas dessa vez tendo uma situação de cuidado, tendo uma situação de contexto, para que isso aos poucos, através da palavra, das sensações corporais, das emoções, isso ganhe o eixo temporal, isso consiga entrar no tempo para depois virar passado. Então essa é um pouco um paradoxo do que o Winnicott colocou, que por trás do medo da loucura está uma certa necessidade de vivenciar a loucura como se fosse ter acesso, experimentar uma certa desorganização, um certo caos. Algumas bad trips em viagens psicodélicas têm essa função de você vivenciar uma extrema desorganização no presente, mas isso ser o começo de você trazer para a linha temporal do agora, sentir esse eu ameaçado, fragmentado, estilhaçado, lidar eventualmente com esse terror, com os contextos de apoio, para isso, por mais que seja uma experiência assustadora, conseguir entrar na linha do tempo e aos poucos simplesmente virar uma experiência dentre outras, uma situação dentre outras, um sentimento dentre outros, mesmo que o do terror, mesmo que o da fragmentação, mas isso começa a ganhar mais morada, começa a se aninhar mais, ter mais solo na linha temporal, e isso passa então, a gente fica, ao invés disso invadir a gente de lugar nenhum, isso começa a ter uma certa contextualização, enfim. Tem algumas outras nuances, talvez coloque outros vídeos, mas um ponto bem interessante de Winnicott, né? Por trás do medo da loucura há uma certa necessidade de, por assim dizer, reviver a loucura que aconteceu, mas não foi experienciada. Dessa vez, sendo experienciada através da desorganização, do terror e da qualidade de cuidado, ela pode finalmente ser deixada para trás. Algumas considerações aí bastante interessantes que o Winnicott, considerando ali a formação inicial do senso de ser e continuidade de ser na relação do bebê com a mãe, na formação de um eu e de uma identidade, permite aí bastantes reflexões, seja com fenômenos da meditação, experiências psicodélicas ou no sentido da sensação de sanidade.